Na tarde de hoje, nós temos a alegria de contarmos com a Glessi Muxfeldt. Ela vem de Pissarras, do Núcleo de Estudos e Vivência do Espírito. Que Jesus te abençoe, Glessi. Boa tarde a todos. Que possamos nessa tarde passar momentos de muita serenidade, muita paz, bastante equilíbrio, para que possamos receber a mensagem do Evangelho com o coração preparado como um terreno fértil, para que possa produzir muito em nosso favor e em favor dos nossos irmãos com os quais andamos esta caminhada. O tema de hoje, Missão dos Espíritas, está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, aonde há a parábola de Jesus, dos trabalhadores da última hora. Porque às vezes a gente se pega perguntando por que estamos aqui hoje, agora, simpáticos ou espíritas já. Será que é por acaso? Com certeza que não. Todos nós estamos sendo chamados há mais de 2000 anos. O convite foi feito, mas recusamos. Então agora é chegado o momento em que o nosso coração desperta e a nossa mente se abre para a consciência espiritual. E então, ainda tímidos, nós buscamos o refrigério da nossa alma nessa doutrina consoladora, de esperança, e que nos ensina, sobretudo, a amar, a doutrina espírita. Então, a missão dos espíritas, que é um clamor do espírito Erasto, no item 4 desta proposta de trabalhadores da última hora, não é um convite para que abandonemos nossas religiões, para que forçosamente nos transformemos em espíritas. Não é este o convite. O convite é para a transformação moral, para a reflexão da consciência espiritual em cada um de nós. Recordemos, meus irmãos, que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Isso é uma frase de Emmanuel, que está no livro Estude e Viva, que Chico Xavier nos trouxe como advertência, como sugestão, como necessidade que cada um tem de divulgar essa doutrina tão benfeitora e que tanto suaviza as nossas chagas e que tanto amparo dá às nossas almas necessitadas. Mas para que a gente esteja pronto para isso, nós precisamos refletir sobre o momento em que cada um de nós está. O Sr. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, na primeira parte, no capítulo 3, ele fala de alguns tipos de pessoas que muitas vezes se alcunham de espíritas, ou às vezes são realmente espíritas, porque cada um tem a sua concepção e a gente tem que respeitar. Mas a maioria de nós é espírita sem o saber, porque a gente simpatiza, a gente gosta, a gente busca. Então, sem o saber, como eu disse de antemão, nós vamos sendo chamados há 2000 anos, vamos adiando o chamado, e agora a gente realmente ouve o clamor da nossa alma e vem em busca dessa doutrina. Então já somos espiritualistas sem saber. E não importa a religião.
todas elas acreditam em algo que sobrevive. E se todas elas acreditam em algo que sobrevive ao corpo, são espiritualistas. Mas também há os espíritas ou os cristãos experimentadores. São aqueles que entram na doutrina, mas não permitem que ela entre neles. Então, eles são aqueles que vão lá por conta dos fenômenos, vão sondar o que realmente se faz, vão buscar, às vezes, alguma resposta aos seus infortúnios, às suas perdas. Mas também faz parte. É o prenúncio do cristianismo dentro de nós. E existem ainda os imperfeitos, aqueles que entram na doutrina, mas não se corrigem. O avaro continua sendo avaro, o orgulhoso continua sendo orgulhoso, o maledicente continua sendo maledicente. Quer dizer, ele não aprendeu muito daquilo que deveria ter aprendido com essa doutrina tão consoladora. Existem também os exaltados, aqueles que chegam com uma vontade louca de trabalhar. E no primeiro momento a impressão que dá é que querem fazer tudo na casa espírita. Estão prontos a qualquer trabalho, a qualquer atividade. Mas no primeiro momento em que ele precisa praticar a reforma íntima, ele vê que não está pronto e diz: não dá, não estou pronto. Mas nós temos que pensar que prontos nós nunca estaremos. Porque se estivéssemos prontos, estaríamos aí na falange dos espíritos puros. Mas a gente precisa estar de prontidão. E estar de prontidão é ouvir o chamado, abraçar a causa e procurar a reforma íntima, que é o primeiro momento que cada um de nós deve se superar. E nessa fala do senhor Allan Kardec, ele conclui dizendo que há os verdadeiros espíritas. E os verdadeiros espíritas nada mais são do que os verdadeiros cristãos. Porque eles praticam a lei de amor, de caridade, de perdão, de benevolência para com todos, de indulgência para com o erro dos outros. Então a gente pode se situar nestas colocações, em que momento eu estou e o que eu preciso ainda caminhar para compreender esta doutrina maravilhosa que nos dá a oportunidade de sermos melhores. Porque os espíritos nos alertam de que nenhuma religião é boa se ela não modifica o homem. Então, a religião, para realmente servir aos verdadeiros interesses da instituição do reino de Deus aqui na Terra, ela precisa mudar o homem, a mulher, o ser para melhor. Então, a cada dia devemos nos superar e a cada dia sermos melhores. Este é o grande desafio. Os que não se contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam as suas consequências. A caridade é sempre a sua regra de conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Mas para isso eu não preciso ser espírita na acepção da palavra ou no seu sentido literal. Se eu me afino com qualquer outra religião, siga a sua religião. Não desmereça aquela religião que te acolheu, mas transforme-se em ser cristão. Porque quando a gente se rotula cristão, a gente assume uma grande responsabilidade. Porque ser cristão é a gente exemplificar aquilo que o Cristo deixou. Porque ser cristão não é
um nome. Nem Jesus tinha Cristo como nome. É um equívoco pensarmos que o nome dele era Cristo. O nome dele era Jesus. Cristo era a categoria espiritual que ele pertencia. Ele fazia parte dos espíritos crísticos. E ser um espírito crístico é fazer aquilo que ele fez. Ele nunca fundou religião. Ele nunca disse que Deus de tal ou qual religião era o Deus verdadeiro ou o único Salvador. Ele nunca disse que deveríamos ter templos suntuosos aonde deveríamos orar. Muito pelo contrário. Ele dizia que o templo maior é o templo da nossa intimidade. E que se Deus é um espírito e verdade, o devemos adorar em espírito e em verdade. Então é isso que nós precisamos compreender. A gente ser cristãos é exemplificar a humildade que ele nos mostrou. É amar a todos de forma como nós queremos ser amados, ou como nós nos amamos. É praticar a solidariedade, a fraternidade. É, enfim, nos dedicar com abnegação aos problemas que nos surgem. É estender as mãos ao nosso irmão necessitado. É procurar sempre buscar a caridade no seu sentido máximo, na ação do amor. Muitas vezes nós buscamos o espiritismo por curiosidade. Mas nesse processo de busca, nessa curiosidade, nós temos 2 períodos, que seria o de aplicação e das consequências e a sua parte filosófica. Porque Kardec nunca rotulou o espiritismo como religião. Antes ele disse que o espiritismo é uma filosofia com bases científicas e inevitáveis consequências religiosas. Que a partir do momento que essa filosofia é estudada à luz da ciência e é compreendida, então nós não precisamos mais de nenhuma religião. Nós temos a nossa própria religião. É isso que ele queria dizer. Porque o espiritismo não tem ritos, não tem dogmas e não tem mistérios. E nós não precisamos de dogmas, e nem de ritos, e nem de milagres, porque milagres não existem. Os milagres são efeitos da nossa busca por sermos felizes, saudáveis e perfeitos. E na medida em que buscamos isso, aplicando as leis morais, as leis eternas e imutáveis, no nosso dia a dia, nós nos tornamos saudáveis, felizes e melhores. E não tem outra fórmula. Então, o período de curiosidade, meus irmãos, este já passou. A curiosidade não dura mais que um certo tempo. E uma vez satisfeita, ela muda de objeto. Mas o mesmo não acontece com o que se refere ao pensamento. Aquele pensamento sério, aquele que busca o raciocínio, o esclarecimento à luz. O segundo período já começou e o terceiro o seguirá inevitavelmente. Quer dizer, eu vou pela curiosidade, eu busco pelo meu raciocínio, pelo conhecimento, pela verdade, pela luz, e então eu exemplifico. Por isso que Kardec disse, num primeiro momento, quando nos tornamos espiritualistas, nós flertamos com a doutrina espírita, mas não passamos disso. Num segundo momento, nós entramos na doutrina, mas ela não entra em nós. Num terceiro momento, então, ela entra em nós.
Mas o que exige-se é um quarto momento, onde a doutrina através de nós. Esse é o exemplo que nós vamos deixar como Jesus. Jesus refletia, vivia isso. Então era toda a sua doutrina através dele. Não percebeis desde já a formação da tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrenas? Esse é o primeiro chamado de Erasto, no item 4 do capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Será que nós não estamos vendo os sinais dos tempos? Será que nós já não verificamos a balbúrdia que se forma em todos os segmentos da sociedade? Pela busca da moral, da ética, dos bons costumes, que infelizmente por um determinado tempo se perdeu. Os sinais dos tempos estão aí, é visível a todos os olhos, eles não se escondem. Todos nós já percebemos que as iniquidades começam a arrefecer e a ética, a moral começa a ser buscada, e são os exemplos que a gente mais vê por aí. As revoluções morais, filosóficas, vão eclodir em todos os pontos do globo. Aproxima-se a hora em que a luz divina brilhará sobre os dois mundos. Já não brilha mais sobre o mundo espiritual, mas brilhará sobre o mundo material. É isso que Erasto nos chama a atenção. Então, há que se fazer desta luz um brilho intenso. Mas não sejamos luz para brilhar, sejamos luz para iluminar, para ajudar, para socorrer. Não é mais época de estrelismo, é época da gente vivenciar o bem e ajudar os nossos irmãos aflitos, que ainda buscam este socorro espiritual. Nunca nos deparamos com tanta depressão, com tantos transtornos fóbicos, com tantas doenças psicomentais. Nunca vimos o suicídio assolar tanto a humanidade em todas as faixas etárias. Não são mais pessoas maduras que cometem o suicídio. Estamos vendo idosos, estamos vendo crianças, adolescentes, jovens. É a busca incessante por algo que não se encontra nas coisas materiais, que a gente valoriza tanto, que a gente precisava fazer uma reflexão profunda e buscar as coisas espirituais antes das coisas materiais. Porque as espirituais nos dão refrigério à alma, nos dão alento aos momentos difíceis, nos auxiliam a ter resignação e paz, equilíbrio. Enquanto as coisas materiais nos sufocam e nos fazem trabalhar em excesso, para ter em excesso, para possuir em excesso. Com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a fase do progresso moral, que lhe é uma consequência inevitável, nos diz Allan Kardec, no Livro dos Espíritos. Conclusão, no item 5. Ele nos chama a atenção para isso. É uma nova fase que devemos entrar. Temos que nos libertar das amarras da materialidade. No século XIX, Einstein disse que a ciência acabava com o materialismo por falta de matéria. E nós estamos ainda apegados à questão material. É o apego que nos puxa
para a materialidade da vida. E obsta que a gente se eleve e busque as coisas espirituais. E então Erasto diz: ides pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo o bom ou mau desempenho de suas missões e a maneira por que suportaram as suas provas terrenas. A reencarnação é um refrigério. É a maior justiça de Deus para conosco. É o seu maior momento de misericórdia pelos seus filhos. Porque Ele nos dá a oportunidade de voltarmos tantas vezes quantas necessitarmos. Não importa se recebemos o chamado, não importa se já nos melhoramos muito, importa que estamos a caminho. Porque a reencarnação, meus irmãos, não é uma questão de acreditar. Quando eu acredito em alguma coisa, eu posso desacreditar no outro momento. A reencarnação é saber que ela existe. Ponto. Ela existe e acabou. Porque até aquele que não acredita e não sabe da reencarnação, está reencarnando, sem saber. E quantas vezes já reencarnou e quem sabe quantas ainda vai reencarnar. Mas não é mais o nosso momento. Se já somos espíritas, precisamos pensar na reencarnação. Porque em todo o Evangelho de Jesus ele clama à humanidade que compreenda que o seu reino não é deste mundo. E que Ele está aqui para implantar no coração dos homens o verdadeiro reino de Deus. Então não era um reino temporal. Era um reino puramente espiritual, moral. E sem a teoria da reencarnação, sem o axioma da reencarnação, não dá para aceitar a vida futura, e nem vamos refletir sobre o momento em que estamos e as necessidades que temos de nos corrigir, de superar as nossas próprias fraquezas e de nos tornar espíritos vigorosos e fortes. E então Erasto chama a todos nós, e de pregai a palavra divina. Não tenhamos vergonha de orar. Não tenhamos vergonha de falar em Deus como o Criador maior, o Pai de amor, de bondade. Não tenhamos mais vergonha de dizer que Jesus é nosso irmão, que aqui veio exemplificando a maior lição de amor de todos os tempos. É chegada a hora em que devemos sacrificar os nossos hábitos, os nossos trabalhos, as nossas futilidades, à pregação da palavra do reino de Deus. Ide pregai, os espíritos elevados estão conosco. Quantas vezes a intuição nos aflora, não faça isso, mas nós preferimos fazer bem aquilo, para depois, na sequência, nos arrepender, porque é um processo natural. Toda vez que eu me afasto da lei de Deus, eu sou infeliz, e como a lei de Deus está na minha consciência, nos alertam os Espíritos, no livro dos Espíritos, eu sou infeliz. E o remorso ataca o meu íntimo. E quando o remorso ataca, se eu não faço o processo de auto-perdão e reparação, eu desenvolvo alguma doença psicossomática. Então, a doença psicossomática está ligada diretamente ao remorso e à falta, à infração de uma lei divina. Mas são passos que temos que dar, passos que nos chamam
para a consciência do erro, o auto-perdão e a reparação. E se eu não posso reparar com aquele que eu pratiquei o ato, que eu faça a reparação com aquele que precisa, aquele que está mais próximo de mim. Que a gente possa ter esta visão. Eu posso superar os meus próprios erros quando eu me disponho a ajudar a qualquer ser humano, indistintamente. Porque Pedro disse: o amor cobre uma multidão de pecados. Se o amor cobre uma multidão de pecados, Joana de Ângeles diz que a caridade é o amor em ação. Então o amor é a caridade praticada. O amor é a caridade todo dia. Não importa quem. Ide aniquilai o culto do bezerro de ouro, que dia a dia mais se expande. Talvez essa palavra, o bezerro de ouro, esteja muito distante de nós, porque está contido lá no Velho Testamento. Quando Moisés sobe a montanha para receber a tábua dos 10 mandamentos, e o povo insatisfeito começam a fazer o culto do bezerro de ouro, onde eles reúnem tudo que tinham de joias, e então constroem aquele bezerro simbólico, esquecendo-se de tudo aquilo que Moisés já havia pregado a eles a respeito de Deus Criador. Mas nós fazemos isso ainda hoje, porque a gente busca a melhor casa como se fosse o nosso bezerro de ouro. Nada contra o progresso, isso é necessário. O conforto, o bem-estar, todos nós buscamos por isso, nada contra isso. Mas o excesso, o castelo que a gente busca, o melhor carro, porque já não nos satisfaz mais aquele carro mais simples, ou aquele que nos serviu tanto tempo, as melhores roupas, em detrimento da ajuda aos nossos irmãos. É esta a diferença. Porque a riqueza nos vem às mãos, meus irmãos, não para nosso usufruto, total e irrestrito. Ele vem para as nossas mãos, para o usufruto também, mas, sobretudo, para fazer com que essa riqueza se multiplique em bens, em empregos, em socorro, em auxílio. As tecnologias descobertas na atualidade só foram possíveis com grandes investimentos. As casas que se prestam a socorrer os necessitados sobrevivem da doação que nós fazemos. E quando nós estamos obcecados pelo culto do bezerro de ouro, nós nos esquecemos desta ajuda, deste socorro. O ensinamento dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua própria razão. Estamos encarregados de preparar o reino de Deus anunciado por Jesus, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Mas como vamos compreender isso? Pelo conhecimento. A busca do conhecimento. Por isso que a doutrina espírita é toda uma filosofia que precisa ser estudada, porque ela é o Consolador prometido. Jesus, num determinado momento, disse à humanidade: eu me vou para vos preparar um lugar. Mas o dia que estiveres pronto, eu pedirei ao Pai para que vos mande o Paráclito,
Consolador prometido, que há de ficar eternamente entre vós. Então não era a figura de um homem, nem de uma mulher. Era um corpo doutrinário que não morrerá, que permanecerá entre nós. E então no século XIX, Kardec é chamado pela falange de espíritos comandados pelo Espírito Maior, Jesus, para a codificação desta doutrina que viria explicar todo o ensinamento de Jesus, aquilo que ele nos deixou há 2000 anos e que a gente ainda não compreende. Ou será que todos nós já compreendemos? Difícil, né? Tem parábolas que não dá para compreender. Então veja como nós precisamos desta filosofia para a compreensão do ensinamento de Jesus. E que esta compreensão entre em nós e transpareça por nós, como pediu Kardec, que possamos viver todos os ensinamentos de Jesus. É isso que eles nos pedem, mas sem darmos o início pela boa vontade da busca pelo conhecimento, fica mais difícil. E a casa tem inúmeros estudos, né? Basta que a gente venha em algum deles, que a gente vai ver como as coisas vão se clarear. Arme-se de decisão e coragem, a vossa falange. Mãos à obra. O arado está pronto e a terra preparada. Arai. O momento é agora. O momento não é amanhã. O momento é agora. Veja aquele jovem que corria de bigas. Um jovem muito rico, vivia de louros. Ele chega a Jesus e pergunta: mestre, o que eu devo fazer para merecer o reino dos céus? E Jesus diz a ele: bom, vende tudo que você tem e vem comigo. E o que ele responde para Jesus? Enquanto eu vender os meus bens, tudo bem. É simples. Mas, Senhor, eu amanhã tenho uma corrida de biga, aonde eu vou receber os louros da minha vitória, porque eu sou o melhor corredor de biga. Portanto, hoje eu não posso te seguir. Quer dizer, a ostentação, o bezerro de ouro dele, não eram os bens que ele venderia, como ele mesmo disse. O bezerro de ouro dele era a ostentação, a vaidade, o orgulho. Era o poder de ser o melhor entre todos. Então veja como isso ainda é forte em nós, há mais de 2000 anos, isso tendo se passado. Ainda temos isso dentro de nós. Também há os desertores, que quando sentem o peso desta responsabilidade que exige de nós a mudança, a transformação, a gente deserta. Ide agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu. Mas cuidado, que entre vós os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram da senda. Atentai, pois, no vosso caminho e buscai a verdade. Se somos cristãos, temos que provar que somos cristãos. Não podemos desertar mais. Temos que dar o testemunho. Temos que mostrar que nós já estamos prontos para a redenção, para o reino dos céus. Certo dia, um jovem que gosta muito de tocar violão e cantar, ele disse assim para nós, estávamos num grupo de estudos, e ele disse assim: o que eu mais queria na minha vida era ser um cantor famoso. Olha qual era o objetivo dele, ser um cantor famoso. E aí, à noite, houve um trabalho mediúnico. E um espírito disse assim: seja um cantor para Jesus.
Quer dizer, ele já fazia isso, mas ele achava que não era o suficiente. Então faça bem feito aquilo que você está fazendo agora. Seja um cantor para Jesus. Seja um professor para Jesus. Seja um médico para Jesus. Seja um evangelizador para Jesus. Sejamos para Jesus aquilo que estivermos fazendo agora. Estamos daí no caminho certo. E como então nós podemos reconhecer os bons espíritas ou os bons cristãos? Então o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, no item 4, Erasto diz: podeis reconhecê-los pelo ensino e a prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuíram aos aflitos, pelo amor que dedicaram ao próximo, pela sua abnegação e o seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que a sua lei triunfe, e os que a seguem são os escolhidos que vencerão. É um clamor do Espírito Erasto a cada um de nós. Que possamos, meus irmãos, nesse momento, fazer ressoar dentro de nós este convite, para que se cumpra em nós aquilo que Paulo disse: não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Uma boa tarde, muito obrigada a todos.